ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de crimes reais. Hoje, vamos analisar histórias que marcaram o Brasil. Eu sou a Cindy e vamos mergulhar em um caso que envolve emoção, controvérsia, debate jurídico e uma tragédia que poderia ter sido evitada. Olá, ouvintes! Eu sou a Micaele e hoje eu vou contar para vocês a história de um crime ocorrido em uma sorveteria de Belo Horizonte em 2019. Uma morte a tiros e um réu, idoso, cadeirante e com Alzheimer. O desfecho? A absolvição. Como tudo aconteceu? Quem era a vítima? E por que a justiça decidiu inocentar o autor dos disparos? Fica comigo para entender cada detalhe. No dia 9 de janeiro de 2019, uma tarde comum no bairro Serrano, região da Pampulha, terminou em tragédia. A sorveteria estava tranquila. Pais, crianças, clientes buscando se refrescar naquele verão de Belo Horizonte. Entre eles, dois homens, Francisco dos Reis Araújo, de 48 anos, e Ademir Ferreira Barbosa, então com 68. O que começou com uma simples interação, aparentemente inofensiva, se transformaria em um confronto fatal. Segundo o inquérito policial, tudo começou quando Ademir, sentado ali no interior da sorveteria, dirigiu-se ao filho de Francisco e ele teria dito algo como: "Que garoto bonitinho, gordinho, menino simpático, menino inteligente." Essa frase, aparentemente sem maldade, irritou o pai. Francisco não gostou da abordagem e uma discussão começou. A tensão aumentou rapidamente. Ademir então decidiu sair da sorveteria, mas do lado de fora relatou aos policiais que viu Francisco sair também e caminhar em sua direção. E aí, tomado pelo medo, segundo a sua versão, sacou uma arma e atirou. Francisco morreu diante do filho. Ademir foi preso na mesma hora. Testemunhas afirmaram que ele teria feito bullying com o menino, o que aumentou ainda mais a revolta da comunidade. Mas havia um detalhe que mudaria completamente os rumos do processo. Ademir tinha Alzheimer. Um lado pericial comprovou que na época do crime ele já apresentava quadro demencial, com prejuízo cognitivo de memória e de discernimento. O caso seguiu para o 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. O Ministério Público pediu que o crime fosse desclassificado de homicídio para lesão corporal seguido de morte. A defesa, por sua vez, alegou legítima defesa e também incapacidade de entendimento do réu. No dia 4 de julho, o julgamento começou às 8h50 da manhã. E de maneira incomum, não houve réplica do Ministério Público, o que encerrou os debates mais cedo. O Conselho de Sentença decidiu que Ademir não cometera homicídio e desclassificou o crime. Com isso, o caso saiu da esfera do júri popular e passou para a decisão do juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha. O juiz, então, examinou o laudo, a idade do réu, seu estado cognitivo e aplicou o que determina o Código Penal. É isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Assim, Ademir, hoje com 73 anos e cadeirante, foi absolvido. A justiça reconheceu que ele não tinha capacidade plena de julgar a gravidade do seu ato. Agora, para entendermos melhor o que acontece no cérebro de uma pessoa com Alzheimer e como isso influencia no comportamento, memória e até noção do certo ou errado, eu recebo aqui o perito responsável pela análise criminal do caso, Dr. Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, de forma clara, o que exatamente é a doença do Alzheimer. Micaele, Cindy, obrigado pelo convite, feliz em estar aqui. A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Ela afeta principalmente as áreas do cérebro responsáveis pela memória, julgamento, comportamento e capacidade de interpretar situações sociais. É uma doença que vai deteriorando as células nervosas aos poucos. E com o tempo, o cérebro perde literalmente conexões vagarosamente, aos poucos. Por isso, os pacientes podem ter dificuldade de entender o que estão fazendo ou até interpretar situações como ameaças, mesmo que não seja. E no caso do réu, isso significa que ele já não conseguia distinguir claramente o que era uma situação perigosa daquilo que era apenas um conflito comum? Exatamente. O laudo mostrou que na época ele estava em uma fase inicial da doença,
mas já apresentava déficits cognitivos significativos. Isso compromete a capacidade de interpretar nuances sociais, controlar impulsos e avaliar riscos de maneira racional. Agora, doutor, muitos ouvintes sempre perguntam como o Alzheimer se desenvolve dentro do cérebro. E eu queria que o senhor falasse especialmente sobre o papel da apoptose, que é um termo que aparece em muitos estudos da doença. A apoptose é um processo natural do corpo, é a morte programada das células. Em condições normais, ela é saudável porque remove células velhas ou defeituosas. O problema é que no Alzheimer, esse mecanismo entra em descontrole. O que acontece é uma apoptose exagerada, principalmente dos neurônios. As proteínas anormais que se acumulam no cérebro, como a beta-amiloide e a proteína tau, enviam sinais que ativam essa morte celular programada mais do que deveriam. É como se o cérebro começasse a destruir suas próprias células em ritmo acelerado. Então a pessoa ela vai perdendo os neurônios antes da hora? Exatamente. Isso compromete circuitos internos, áreas da memória, do raciocínio, julgamento moral, tudo se deteriora. No caso desse crime, isso ajuda a explicar por que o réu reagiu com medo e disparou a arma? Sim, para ele naquele momento, o cérebro interpretou a aproximação da vítima como um perigo iminente. É importante entender que, devido ao Alzheimer, circuitos de avaliação e controle estavam comprometidos. Ele não tinha plena capacidade de distinguir um risco real de um imaginado. E isso foi um determinante no caso. O Alzheimer prejudica a percepção, o entendimento, a crítica e o controle emocional. Quando essas funções se deterioram, o indivíduo pode não compreender a gravidade de seus atos e é exatamente isso que a justiça levou em conta para absolvê-lo. Então foi isso. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Imagina, sou eu quem agradeço a oportunidade. Então, muito obrigada por acompanhar este episódio. Casos como estes nos mostram que crimes reais nem sempre têm vilões óbvios, né? Às vezes tem camadas, nuances, fragilidades humanas e questões jurídicas complexas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também curte true crime, crimes reais. E me conta qual caso você quer ouvir aqui da próxima vez. Nós somos o Patocrime e nos encontramos no próximo episódio.